Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre planos de saúde. Vou falar sobre a saúde financeira dos planos de saúde. É um tema importante para você que compra um plano de saúde, que adquire um plano de saúde para a sua família, para o cidadão, para a empresa que contrata um plano de saúde para os seus funcionários. É um tema importante também para os profissionais da área de saúde, para médicos, para dentistas, para psicólogos, para fisioterapeutas e outros profissionais que atendem através de plano de saúde. Eu quero aproveitar a oportunidade para mandar o meu abraço, o meu agradecimento ao médico cardiologista, Dr. Gorgônio José Encarnação. Quero mandar também o meu abraço para dois outros cardiologistas, o Dr. Décio Salvadori e o Dr. Fernando Mateus. Então vamos direto aos nossos slides para observarmos o material preparado com bastante cuidado para você. Muito bem, vamos iniciar nosso vídeo sobre planos de saúde. Inicialmente, eu quero destacar que existem dois sistemas de saúde no Brasil: o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Sistema de Saúde Complementar. No Sistema de Saúde Complementar está abrigado ou estão abrigados os chamados planos de saúde. Vamos, então, destacar que os planos de saúde, o nosso vídeo, o conteúdo será distribuído em 4 tópicos principais. No primeiro tópico, vamos contextualizar a saúde suplementar. No segundo tópico, vamos apresentar um ranking das principais operadoras. No terceiro tópico, o desempenho financeiro de algumas dessas operadoras. E no quarto tópico, estamos fazendo as chamadas considerações relevantes, estamos consolidando as informações importantes apresentadas durante o vídeo para que a gente possa tirar o devido proveito do conteúdo desta apresentação. Então, vamos em frente, vamos inicialmente, conforme falado, tratar o contexto da saúde suplementar. Convido você para essa conversa. Trata-se de um assunto muito importante, um assunto de interesse para compreendermos todo o contexto da saúde suplementar no Brasil. Então, inicialmente, quero ainda retomar e enfatizar que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele foi criado pela Lei 8.080 de 1990. Anteriormente ao SUS, já existia a saúde pública oferecida pela União, pelos estados e pelos municípios. Após a criação do SUS, essas três esferas foram integradas e dando origem ao SUS, evidentemente, que é baseado em alguns princípios como universalidade, equidade, descentralização e participação popular. Isso aqui é para situarmos o SUS. Agora vamos falar sobre o Sistema de Saúde Suplementar. O Sistema de Saúde Suplementar foi criado pela Lei 9.656, de 1998. Posteriormente, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, foi criado pela Lei 9.961, no ano de 2000. O sistema de saúde suplementar ele funciona independente do SUS, e a pessoa, o indivíduo, a família que aderir a um plano de saúde suplementar, ela continua com seus direitos de acesso ao SUS, ou seja, não perde o direito de utilização do serviço do SUS. Eu quero destacar ainda que, apesar da lei 9.656 de 1998 ter regulado a saúde suplementar no formato em que ela existe hoje, anteriormente já existiam planos de saúde, porém a lei 9656, conforme já mencionamos, ela veio dar um novo formato e uma regulação de uma forma mais ampla e mais harmônica, vamos dizer assim.
Então, vamos destacar, portanto, que a saúde suplementar ela compreende os serviços privados de assistência médica à saúde, prestado por operadoras de plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela regula e fiscaliza as operações de planos de saúde. Isso aí estamos enfatizando, essa informação já foi fornecida no início do vídeo. Nesta tabela, estamos apresentando a quantidade de operadoras em atividade que gerenciam planos de saúde. E pegamos o período de dezembro de 2019 a março de 2023, conforme observamos na coluna ano. Temos as operadoras, especificamente operadoras nas áreas médico-hospitalares, e temos as operadoras que atuam exclusivamente na área de odontologia. A última coluna, ela mostra o total de operadoras com beneficiários, ou seja, operadoras com atividade. Então, notamos que em dezembro de 2019, tinha em atividade 727 operadoras atuando na área médico-hospitalar. Tinha 280 operadoras exclusivas de odontologia, totalizando, portanto, 1.007 operadoras de planos de saúde. Em dezembro de 2020, esse número de 1.007 caiu para 971. Em dezembro de 2021, 957. Em dezembro de 2022, 933. E em março de 2023, 925. Então, observamos que a quantidade de operadoras nessa área de saúde ela vem caindo de forma apresentando pequena queda. Então, em março de 2023, reafirmando, tinham 684 operadoras na área médico-hospitalar, 241 na área odontológica, totalizando 925. Isso é conforme dados, registro no cadastro de operadoras da Agência Nacional de Saúde. Então, vamos evoluir, visualizar nesta nova tabela receitas e despesas, essas despesas e receitas agregadas relativas a todas as operadoras de saúde registradas, né, e reguladas pela Agência Nacional de Saúde. Na coluna A, temos o período abrangido, o ano de 2019 a 2022. Na coluna B e C, nas colunas B e C, temos as receitas. A coluna B mostra a receita de contraprestações, ou seja, os valores recebidos pelas operadoras relativas aos chamados planos de saúde. Na coluna C, temos as outras receitas operacionais das operadoras. Claro que a receita principal das operadoras está na categoria de receitas de contraprestações. Então, em 2019, por exemplo, a receita de contraprestações totalizou 213 bilhões 457 milhões. Esse volume de receita em 2020 foi para 223 bilhões 431 milhões. Em 2021, 245 bilhões, 403 milhões, estamos falando na coluna B. Em 2022, 238 bilhões, 308 milhões. Outras receitas operacionais são de valores menores. Então, em 2019, 12 bilhões, 739 milhões. Em 2020, 10 bilhões, 811 milhões. Em 2021, 12 bilhões, 989 milhões. Em 2022, 15 bilhões, 540 milhões. Então, apresentamos, portanto, os dois grupos de receitas que constituem as chamadas receitas operacionais das operadoras de saúde. Nas colunas D, E, F, G, estamos apresentando as despesas operacionais, distribuídas, portanto, em 4 categorias principais. A coluna D
o grupo de despesa assistencial, na coluna E, a despesa administrativa, na coluna F, a despesa de comercialização, e na coluna G, outras despesas operacionais. Observamos, portanto, que a despesa assistencial é aquela de maior relevância. Em 2019, olhando a coluna D, a despesa assistencial totalizou 174 bilhões 539 milhões. Em 2020, esse valor caiu para 167 bilhões 220 milhões. Em 2021, teve uma nova subida para 207 bilhões 649 milhões. E em 2022, foi de 208 bilhões 139 milhões. Por sua vez, as despesas administrativas, ou a categoria de despesa administrativa, em 2019, foi de 21 bilhões 541 milhões, estamos falando da coluna E. Em 2020, foi de 21 bilhões 873 milhões. Em 2021, 24 bilhões e 24 milhões. Em 2022, 25 bilhões 930 milhões. A despesa de comercialização, ou seja, as despesas operacionais na categoria de despesa de comercialização, em 2019, conforme observamos na coluna F, representaram 6 bilhões 503 milhões. Em 2020, atingiu 7 bilhões 202 milhões. Em 2021, 7 bilhões 981 milhões. E em 2022, 8 bilhões 364 milhões. Então, as despesas de comercializações são inferiores, portanto, às despesas administrativas e às despesas assistencial. Ou seja, ela é a categoria menos expressiva dentro das quatro despesas. A coluna G mostra outras despesas operacionais que, em 2019, totalizaram 16 bilhões 293 milhões. Em 2020, essas mesmas despesas totalizaram 17 bilhões 516 milhões. Em 2021, chegaram a 18 bilhões 121 milhões e, em 2022, chegaram a 20 bilhões 728 milhões. São números bastante expressivos. Eu sei que nesse estágio é muita informação, mas que aos poucos a gente vai conseguindo estabelecer as correlações necessárias, vai compreender a relevância e a magnitude, o significado, vamos dizer assim, de cada uma dessas categorias. Observamos, portanto, nessa última linha adicionada, que dentro das receitas, a chamada receita de contraprestação ou receitas de contraprestações na coluna B representam 95% do total das receitas, enquanto que as outras receitas operacionais, por decorrência, representam apenas 5%. Em relação às despesas, observamos que a despesa assistencial representou 79% do total das despesas operacionais. A despesa na categoria administrativa representou 10%, a despesa de comercialização 3% e as outras despesas operacionais 8%. Isso dá uma ideia da representatividade de cada um desses grupos de despesa em relação à despesa total, assim como cada uma das receitas em relação ao total das receitas operacionais, conforme já acabamos de informar. Então, vamos observar agora os aspectos de receitas, despesas e resultado, né? A coluna A mostra o ano, que compreende o período 2019 a 2022, as colunas B e C mostram as
receitas operacionais, ou seja, a coluna B, receitas de contraprestação, e a coluna C, outras receitas operacionais, semelhante ao que apresentamos no slide anterior. Entretanto, agora, na coluna D, estamos apresentando o total de receitas operacionais. A coluna D, portanto, ela representa a soma da coluna B com a coluna C. Na coluna E, estamos agrupando todas as despesas operacionais mostradas no slide anterior, ou seja, despesas de administração, de vendas e assim por diante. E na coluna F, estamos apresentando o resultado operacional. Portanto, a coluna F será a coluna D menos a coluna E. E na coluna G, estamos apresentando a margem operacional, que é o percentual, é quanto por cento representa o resultado comparativamente ao total das receitas. Então, vamos observar que as receitas operacionais totais em 2019, ou seja, a coluna D relativa ao ano 2019, totalizaram 226 bilhões 196 milhões, enquanto que as despesas operacionais totalizaram 218 bilhões 876 milhões. A coluna F, que é a diferença entre a coluna D e a coluna E. Então, na coluna F, 2019, o resultado operacional foi de 7 bilhões 319 milhões. A coluna G mostra 3,2%, ou seja, 7 bilhões 319 milhões representa 3,2% do total da receita de 226 bilhões 196 milhões. No ano 2020, as receitas operacionais totalizaram 234 bilhões 242 milhões. Estamos mostrando na coluna D. As despesas operacionais, melhor dizendo, representaram 213 bilhões 812 milhões, mostrando, portanto, um resultado operacional na coluna F de 20 bilhões 430 milhões. Então, nesse ano de 2020, a margem operacional subiu para 8,7%. Cabe destacar que 2020 foi o ano agudo na ocorrência da pandemia da Covid-19, então as pessoas não saíam de casa e, com isso, transferiram, adiaram a busca de atendimentos médicos para várias necessidades. Foi um ano, portanto, em que o resultado para as operadoras de saúde foi favorecido em função dessa menor demanda pelos serviços de cobertura dos planos de saúde. Então, nesse ano, a margem operacional chegou a 8,7%. Em 2021, as receitas operacionais subiram para 258 bilhões 392 milhões, e as despesas operacionais chegaram a 257 bilhões 775 milhões, resultando, portanto, no resultado operacional de 617 milhões, que corresponde a 0,2%, ou seja, uma margem operacional de apenas 0,2%. Então, aquelas necessidades de atendimento que estavam represadas relativas ao período agudo da pandemia em 2020 e 2021 já se modificou a situação, né? Ou seja, houve maior busca pela cobertura, pelos serviços oferecidos pelos planos de saúde. Em 2022, o total de receitas operacionais, coluna D, foi de 253 bilhões 848 milhões, enquanto que as despesas operacionais superaram as receitas, ou seja, 263 bilhões 161 milhões, levando a um resultado operacional, coluna F, negativo em 9 bilhões 313 milhões.
portanto, uma margem operacional negativa de 3,7%. Então, são dados relevantes para que a gente possa ter uma compreensão do impacto da Covid no histórico do resultado apresentado pelas operadoras de saúde. Vamos agora, neste novo slide, observar as variações, o comportamento das variações nominais e também a variação, a magnitude da inflação ocorrida no período. Então, observamos, portanto, na coluna A e na coluna B, a coluna A, o período 2019 a 2022, que é o período com o qual estamos trabalhando desde o início dessa análise desses dados agregados. A coluna B, a receita de contraprestação. Então, vamos analisar a evolução, como cresceu a receita específica de contraprestação, que é o valor recebido relativo aos planos de saúde. Então, na coluna E, estamos mostrando a variação. Então, em 2020, comparativamente a 2029, a receita cresceu 4,7%, crescimento nominal. Note que em 2019, o total da receita, total agregado para todas as operadoras de plano de saúde, com registro e acompanhamento pela Agência Nacional de Saúde, foi de 213 bilhões 457 milhões. Em 2020, esse valor chegou a 223 bilhões 431 milhões, conforme já tivemos a oportunidade de informar. Então, 2020, em relação a 2029, representou um crescimento de 4,7% na receita. Em 2021, comparativamente a 2020, o crescimento foi de 9,8%. Os valores a gente já mencionou, estamos agora mostrando a variação relativa em termos de variação nominal. Em 2022, comparativamente a 2021, houve um decréscimo na receita de contraprestação de 2,9%, ou seja, menos 2,9%. Então, analisamos, portanto, na coluna E, as variações ocorridas anualmente relativas especificamente às receitas de contraprestação. Vamos agora analisar a variação ocorrida na receita total. A receita total, a coluna D, compreende a receita de contraprestação mais outras receitas operacionais. O comportamento foi, de certo modo, parecido com o das receitas de contraprestação ou de contraprestações, e vamos observar esses dados na coluna F, portanto. Então, note que a receita de contraprestação, a receita operacional total em 2019 foi de 226 bilhões 196 milhões. Em 2020, essa receita total foi para 234 bilhões 242 milhões, com um crescimento na coluna F está sendo mostrado de 3,6%. Esse crescimento relativo a esse mesmo grupo de receita, as receitas operacionais totais, em 2021, comparativamente a 2020, foi de 10,3%, e em 2022, comparativamente a 2021, houve uma queda de 1,8%. Então, são números em que estamos mostrando as variações nominais. Por outro lado, a variação, a inflação no período, né, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, a coluna G. Então, a coluna A representa o ano, né, estamos repetindo a tabela, a coluna B, a receita de contraprestações, a coluna C, outras receitas operacionais, a coluna D, receitas operacionais, que é a soma das duas anteriores, da B e da C, a coluna E, a variação de contraprestações que comentamos nos slides anteriores, e a coluna F, a variação das receitas operacionais totais. Então, a inflação medida pelo IPCA em 2019 foi de 4,31%, em 2020,
4,52%. Em 2021, 10,06%. E em 2022, 5,78%. Apenas para que a gente possa compreender a utilidade dessa informação, se pegarmos o ano de 2022, por exemplo, na coluna E, variação das contraprestações, que é o valor recebido pelas operadoras relativo aos planos de saúde, então houve uma queda nominal de 2,9%. Então, além dessa queda nominal de 2,9%, a inflação no período, ou seja, indicado na coluna G, foi de 5,78%, né? Se adicionarmos o efeito da inflação, então a queda estaria não apenas de 2,9%, que é a queda nominal, mas algo da ordem de 8,2% teria sido a queda do faturamento, a queda da receita, considerando a inflação do período medida pelo IPCA. Por outro lado, as operadoras de saúde alegam e informam que o índice de preço ao consumidor, índice nacional de preço ao consumidor amplo, o IPCA, ele não é uma medida representativa da variação dos custos dentro da área de saúde, para as operadoras de saúde. Então, essas operadoras, elas informam que o indicador de variação de despesa assistencial, VDA, teria sido no período de 12,69%, né? Conforme notícia divulgada no Valor Econômico do dia 13 de junho de 2023. Então, se considerar que a inflação específica para a área de plano de saúde foi dessa magnitude, para a sinistralidade dentro dessa atividade, então a queda real de faturamento foi muito mais significativa. Quem tiver interesse pode estar desenvolvendo esses cálculos adicionais. Destaco que em nosso canal tem um vídeo que trata denominado Inflação e o Cafezinho. Esse vídeo mostra a metodologia utilizada para cálculo do IPCA. É um vídeo bastante didático. Se você tiver interesse, pode buscá-lo em nosso canal e assistir no momento de sua conveniência. Vamos, feitas essas apresentações, as considerações gerais acerca dos dados das operadoras de plano de saúde, vamos rememorar com alguns dados relativos ao Brasil, né? O Brasil é um país que, para nós brasileiros, fascinante, solidário, belo, com muitos recursos naturais, mas, ao mesmo tempo, é um país com problemas, com baixo índice de desenvolvimento humano, com uma série de indicadores que precisam ser gerenciados e melhorados, né? O Brasil, portanto, é um país com uma superfície da ordem de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isto mostra uma grande área com potencial para a agricultura, mas, ao mesmo tempo, com dificuldades de locomoção em algumas regiões, na região amazônica, por exemplo. É um país com uma população de 207,8 milhões de habitantes, dados do IBGE. O PIB do Brasil em 2022 foi da ordem de 9,9 trilhões de reais, algo da ordem de 1,8 trilhão de dólar, estando entre as 10 principais economias do mundo. O PIB per capita anual do Brasil em 2022 foi de R$ 46.155. O salário mínimo do Brasil, a partir de maio de 2023, é de R$ 1.320. Se considerarmos 12 meses de salário, mais um mês de 13º, isto dá um rendimento, um piso de rendimento aí da ordem de 17.160. Por sua vez, dentro deste
universo, né? O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo. No Brasil, hoje, segundo divulgado pelo próprio SUS, ele atende cerca de 190 milhões de pessoas, dentro das 80% desse total depende exclusivamente da assistência médica do SUS. Portanto, são problemas bastante relevantes para serem resolvidos, são desafios para serem enfrentados pelos políticos e pela nossa população de uma forma geral. Então, vamos agora falar um pouco sobre os planos de saúde. Os planos de saúde, eles são distribuídos em três categorias principais: a categoria individual ou familiar, a categoria empresarial e a categoria coletivo por adesão. Essa última, coletivo por adesão, ela se refere aos planos organizados, semelhante ao plano empresarial, mas voltado para associações, para sindicatos, para esse perfil de usuários, né? O preço de um plano de saúde é função de alguns fatores, dentre os quais destacamos que é função da probabilidade do risco de ocorrência de determinados eventos cobertos pelo próprio plano e também da rede credenciada em termos de qualidade de hospitais e de laboratórios, por exemplo. Os fatores, os atributos que determinam o risco relacionado ao uso do serviço do plano de saúde pode estar entre, podemos mencionar a idade, hábitos da pessoa, dados biométricos, situação financeira, ambiente. Então, esses fatores, de certo modo, eles contêm as variáveis que vão interferir no risco e na probabilidade de demanda dos serviços cobertos pelos planos de saúde, né? Podemos fazer uma correlação, por exemplo, o perfil do motorista e o ambiente em que ele mora e trabalha pode definir o valor do seguro de um automóvel. Então, o motorista que tirou carta há pouco tempo, cujo carro fica estacionado na rua à noite, é diferente de um motorista com mais experiência, com maior idade, o carro tendo garagem, coisas nessa linha. Então, eu estou mostrando apenas para mostrar a semelhança que possa existir entre um plano de saúde e também uma área de seguros. Em ambos os casos, temos metodologias parecidas para efeito de cálculo de risco de ocorrência. Também na área de crédito, o risco de crédito, ele é hoje gerenciado com o uso de modelagens estatísticas, começou há muito tempo com a análise bayesiana, depois a análise bayesiana, depois veio o teorema de Fisher, a função discriminante de Fisher, depois a regressão logística, depois veio a rede neural e assim uma série de fatores. Hoje se fala em inteligência artificial que deve conter esses parâmetros, essas ferramentas estatísticas que acabei de mencionar. Portanto, quer seja na área de saúde, na área de seguro de veículo ou na área de risco de crédito, estão presentes as modelagens, os conceitos das ciências atuariais que determinam probabilidades de ocorrência e que possibilitam a gestão e a precificação desse serviço.
Quero destacar que, ainda falando sobre o preço de um plano de saúde, fizemos uma operaçãozinha, uma divisão, pegamos a receita total de contraprestações relativas aos planos de saúde, a receita agregada de todas as operadoras de saúde, totalizou 238,3 bilhões, dividimos pela quantidade de vidas, ou seja, pela quantidade de beneficiários, 50,5 milhões de vidas de beneficiários. Então, isso levou a uma estimativa de um custo de plano de saúde anual de R$ 4.700, algo próximo disso, 4.700, né? Se detalharmos esse valor, se levarmos esse valor para a condição mensal, vai chegar próximo de R$ 400, o preço médio do plano de saúde. Evidentemente que a média é em torno de 400 mensais, porém, a dispersão vai ser grande, valores menores e valores muito maiores, evidentemente. Quero destacar ainda que, em relação aos planos de saúde, grande parte, 70% dos planos de saúde, correspondente a 35,3 milhões, se referem a planos empresariais. Então, as empresas oferecem planos de saúde para os seus funcionários, para os seus executivos e familiares e dependentes, conforme o caso. Esses planos podem ser pagos totalmente pela empresa ou pode ser que as empresas paguem parcialmente e que os usuários, os funcionários, eles assumam obrigações complementares em decorrência de suas escolhas de mudança de plano do padrão oferecido pela empresa para um padrão de melhor qualidade por eles desejado. Então, vamos destacar que, de uma forma geral, tende a estar presente duas questões relevantes. Primeira, a perspectiva do segurado. Os segurados querem sempre maior cobertura, melhor atendimento, consultas, tratamentos, terapias multiprofissionais, incluindo psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, por exemplo, né? Por outro lado, as operadoras de saúde, elas buscam receita com os planos de saúde para assegurar a cobertura de todos os gastos decorrentes dos planos de saúde e também assegurar o retorno sobre o capital investido. São empresas ou instituições tipo cooperativas, que são instituições privadas que trazem a sua colaboração e que esperam ter o devido retorno pelos serviços que prestam. Então, vamos, em termos de reajuste de preço, conforme estamos comentando, vamos destacar as recentes, eu digo, em relação ao período, nós estamos em junho de 2023, né, o reajuste dos planos individuais. Os jornais divulgaram, o Jornal Valor divulgou esse gráfico com a evolução dos reajustes anuais dos planos de saúde na categoria individual e familiar desde 2013 até 2023. Então, chama a atenção que no ano de 2021 o reajuste seria negativo em 8,19%. Em 2022 foi o ano em que o reajuste tomou uma dimensão maior e chegou a 15,5%. Em 2023 foi de 9,63%. Então, em 12 de junho de 2023, a Agência Nacional de Saúde autorizou o reajuste de 9,63%. Naqueles dias, a imprensa divulgou que a expectativa das operadoras seria para um reajuste da ordem de 10,5%.
Ao mesmo tempo, o IPCA relativo ao período de 2022 teria sido de 5,78%. Teria sido, não, foi de 5,78%. Né? Em função disso, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, alegara que o rendimento da população não cresceu na mesma proporção, na mesma dimensão do reajuste a ser aplicado em cima dos planos de saúde. Então, com isso, já identificamos que o reajuste de 9,63% foi considerado insuficiente para as operadoras e foi considerado excessivo na percepção do IDEC. A FenaSaúde comentou que os cálculos da Agência Nacional de Saúde para autorizar o reajuste, eles não contabilizam os custos de forma adequada, os custos dentro do efeito da inflação efetiva aplicada ao segmento, né? Então, o indicador de variação de despesa assistencial no período teria sido de 12,69%. Já apresentamos essa informação anteriormente, mas estamos retomando ela aqui para melhorar a contextualização. Então, vamos observar outro dado relevante que, ainda em relação aos planos de saúde e aos reajustes. Então, em março de 2023, tinha no Brasil 50.494.000 vidas, 1.000 beneficiários de plano de saúde, distribuídos nas categorias individual, empresarial e adesão, a fonte é a Agência Nacional de Saúde. Então, na categoria individual, esse total foi de 18% dos 50.494 vidas. Na categoria empresarial, absorve 70%, e a categoria coletivo por adesão abrigou 12%. Então, a área na pizza, no gráfico, cinza mais escura, mostra a parte relativa, a fatia relativa ao plano individual, absorvendo 18%, que corresponde a 8,9 milhões de vidas ou de usuários. Essa parcela de planos vai estar sendo reajustada em até 9,63%. Na parte amarela, a parte empresarial, 70%, 35,3 milhões. Temos informação de que as operadoras estão reajustando acima de 23%. Então, a Agência Nacional de Saúde, ela define o percentual de reajuste para os planos na categoria individual ou familiar, enquanto que na categoria empresarial, as operadoras definem o percentual de reajuste e as negociações são feitas diretamente com as empresas, com as organizações. No coletivo, por adesão, que representa 12%, ele abriga 6,2 milhões de vidas de usuário. Reajuste teria sido, ou está sendo, ou foi de 23%. Eu quero destacar que dentro do empresarial, as pequenas e médias empresas representam 6,8 milhões. E para essas empresas, pelo que foi divulgado, o reajuste está sendo praticado entre 16,7% e 24,9%. Então, são informações bastante úteis, né? Informações que nos permitem fixar, compreender a relevância dessa atividade, desse serviço para a população e o custo dele também para os seus usuários, evidentemente. Vamos falar sobre o ranking das operadoras de saúde, um ranking das principais operadoras. A revista Valor 1000
na edição 2022, não temos a edição 2023, porque ainda não foi divulgado. Então, apresenta um ranking dentro da área de finanças das maiores operadoras, das 50 maiores operadoras de saúde. Pegamos aqui as 6 principais operadoras, segundo a classificação da revista. Então, observamos que a classificação por contraprestações efetivas, ou seja, a receita que elas recebem relativas aos planos de saúde. Então, a Bradesco Saúde, com a receita de 29,9 bilhões, isso no ano de 2021. A Sul-América Saúde, com receita de 22,2 bilhões. Em terceiro lugar, a Mil, com uma receita de 20,7 bilhões. A Notre Dame Intermédica, em quarto lugar, com a receita de 12,6 bilhões. E a Rap Vida, com uma receita de 9,9 bilhões. A Central Nacional Unimed, que é uma cooperativa, em sexto lugar, com a receita de 6 bilhões. Então, é importante destacar que a Unimed, o Grupo Unimed, são cooperativas que estão ocupando um espaço cada vez mais relevante na área de prestação de serviços de saúde. Então, observamos que o sistema Unimed ele tem 32 cooperativas entre as 50 maiores operadoras de plano de saúde, ou seja, a revista mostrou as 50 principais operadoras de plano de saúde. Dentro dessas 50 operadoras de plano de saúde, o nome Unimed aparece 32 vezes. Por ser cooperativa, a bandeira Unimed ela abriga várias pessoas jurídicas, várias cooperativas, várias instituições, portanto, e 32 delas estão entre as 50 principais operadoras de saúde. Isso mostrou a relevância do cooperativismo de saúde dentro do contexto da saúde suplementar. Iremos oportunamente apresentar um vídeo mostrando a relevância do cooperativismo na área de saúde. Ainda em relação aos rankings, o ranking por ativo total mostra a Bradesco Saúde em primeiro, a Amil em segundo, a Rap Vida em terceiro, a Notre Dame em Intermédica em quarto, a Sul-América Saúde em quinto e a Unimed Belo Horizonte em sexto lugar. Então, aqui por ativo total. Em relação à classificação por patrimônio, a Amil aparece em primeiro lugar, com maior patrimônio líquido, 15,6 bilhões de reais. Né? A Rap Vida, em segundo, com 10,6 bilhões. A Bradesco Saúde, com 8,8 bilhões de reais de patrimônio líquido, evidentemente. A Sul-América Saúde, 7,6 bilhões. A Notre Dame Intermédica, 7,1 bilhões. E a Unimed Belo Horizonte, com 2,9 bilhões. Então, mostramos 3 parâmetros de ranqueamento. O primeiro, que foi visto no slide anterior, que se refere ao ranking, tomando como base a receita ou as receitas de contraprestações efetivas. E nesse slide aqui apresentamos o ranqueamento por ativo e também por patrimônio líquido. Né? Se tirarmos a Unimed Belo Horizonte, aqui nesses dois, no ativo total e no patrimônio, tirarmos a Unimed Central, lá do slide da receita e contraprestações, as outras 5, elas se alternam entre as 5 primeiras posições, vamos dizer assim. Né? As 5 aparecem entre as 5 principais operadoras, quer seja por receita de contraprestação, por ativo total e por patrimônio, aparecem as mesmas 5, havendo pequenas alterações de posição apenas.
Vamos agora, nesta parte 3 ver um tópico, alguns pontos que são muito, muito importantes, né? Que é o desempenho financeiro das operadoras de saúde. Normalmente, a gente se preocupa, o plano de saúde está caro para quem utiliza e para quem recebe, para as operadoras, nem sempre a situação está tão favorável quanto se pode pensar. Então, separamos 5 operadoras para que a gente possa ter assim uma ideia geral acerca do desempenho dessas operadoras. Vamos utilizar alguns referenciais, alguns parâmetros para análise, e se você que está assistindo esse vídeo pretende aplicar ou analisar uma outra operadora, poderá utilizar os mesmos referenciais, os mesmos indicadores que nós iremos mostrar neste vídeo. Então, pegamos a Bradesco Saúde, que é a maior operadora do Brasil, foi a maior operadora em 2021, tomando como base a receita de contraprestação. É uma operadora ligada dentro da área de seguros de um grupo financeiro, que é o Bradesco, bastante conhecido pela maioria dos brasileiros e também e também fora do Brasil. A Mil Assistência Médica Internacional, que é uma empresa tipicamente operadora na área de saúde, controlada por capital estrangeiro. A Omit, que também é uma empresa atuante na área de saúde, né, tipicamente, porém a Omit já escolhemos ela por ser uma empresa de porte médio, para que a gente possa ter uma visão de duas grandes, a Bradesco Saúde e a Amil, e a Omit já é uma empresa de porte médio. A Unimed Belo Horizonte, está entre grande e média, ela é maior do que a Amit, mas menor do que a Bradesco e do que a Mil. E pegamos uma empresa pequena também, a Unimed Centro Rondônia, para que a gente possa ter a sensibilidade, considerando diferentes características de formação de capital e de dimensão, de tamanho de operação. Então, vamos evoluir. Inicialmente, nesta tabela, estamos mostrando alguns dados estruturais. Então, estamos mostrando na linha 1 o ativo. Note que o ativo na Bradesco Saúde, isso aqui já são dados relativos a 2022. Então, obtivemos esse dado diretamente das demonstrações financeiras destas operadoras de saúde. Então, o ativo total da Bradesco Saúde foi de 26 bilhões e 44,2 milhões em dezembro de 2022. O ativo total da Amil de 25 bilhões 804 milhões, o ativo total da Omint de 951,9 milhões, o ativo total da Unimed Belo Horizonte, 4 bilhões 808,9 milhões, e o ativo total da Unimed Centro Rondônia, de 83,4 milhões. Né? O patrimônio líquido da Bradesco Saúde, note que é de 8 bilhões 869,6 milhões. Na Mil, esse patrimônio líquido é de 16 bilhões 293,6 milhões. Na Omit, 699,5 milhões. Na Unimed Belo Horizonte, 3 bilhões e 72,7 milhões. E na Unimed Centro Rondônia, de 25 milhões. As dívidas, né, de cada uma dessas 5 operadoras,
A dívida, ela corresponde, a linha 3 corresponde à diferença entre a linha 1, que é o ativo total, e a linha 2, que é o patrimônio. Então, note que a dívida total da Bradesco Saúde é de 17.174,6 milhões. Esse número, esse tópico para a Mil é de 9.510,4 milhões, para o MIT, 252,4 milhões, para a Unimed Belo Horizonte, 1.736,2 milhões, e para a Unimed Centro Rondônia, 58,4 milhões. Isso mostra, por exemplo, o grau de dependência ou de uso de recursos terceiros, né? A linha 4 chamamos de alavancagem, que é a divisão da linha 1 pela linha 2. Então, note que na Bradesco Saúde o número é de 2,9. Então, dividindo o ativo total da Bradesco Saúde de 26 bilhões, 44,2 milhões, pelo patrimônio líquido de 8 bilhões, 869,6 milhões, chegamos a 2,9, um índice, um indicador que diz que para cada R$ 1 que a Bradesco Saúde tem de patrimônio líquido, tinha de patrimônio líquido em dezembro de 2022, ela gerenciou ativos de R$ 2,90. Ou pode ser também estabelecido para cada R$ 100 de patrimônio líquido, ela gerenciou ativos da ordem de 290. Esse indicador na AMIL é de 1,6, na OMIT de 1,4, na Unimed Belo Horizonte 1,6 e na Unimed Centro Rondônia de 3,3. Então, temos a Unimed Centro Rondônia como maior alavancagem, 3,3, seguida da Bradesco Saúde, 2,9, e as outras três, na posição central, está variando entre 1,4 e 1,6. São indicadores que mostram o perfil da estrutura de recursos utilizados, de capital próprio e de capital terceiro para financiar os ativos. Vamos observar nesta nova tabela as receitas de contraprestações efetivas, não são as receitas operacionais totais, as receitas de contraprestação efetiva. Então, a Bradesco Saúde, com a receita total de 30 bilhões, 94,9 milhões, né? Ao mesmo tempo, com um ativo de 26 bilhões, 44,2 milhões, conforme já mencionado no slide anterior, resultando num giro do ativo, um giro construído a partir da receita de contraprestação de 1,2. Isso quer dizer que para cada R$ 100 de ativo que a Bradesco Saúde tinha em dezembro de 2022, ela gerou receita de contraprestações efetivas, receitas relativas aos planos de saúde, da ordem de 120. Né? A Mil, a receita de contraprestação foi de 18 bilhões 380 milhões, né? O ativo, já mencionamos o valor, mas é 25 bilhões 804 milhões, levando a um giro do ativo de 0,7. Então, a produtividade dos ativos na Mil, comparativamente ao do Bradesco, é bastante inferior, ou seja, o Bradesco com 1,2 e a Mil com 0,7. Indo para o MIT, a linha 1, os serviços, né? Portanto, a receita de contraprestações efetiva de 1.959,4 milhões, dividido pelo ativo de 951,9 milhões, levou a um giro de ativo de 2,1. Então,
um giro do ativo bastante alto, o maior dentre as cinco, né? Na Unimed Belo Horizonte, a receita de contraprestações em 2022 foi de 5 bilhões, 480,2 bilhões, dividido pelo ativo de 4 bilhões, 808,9 milhões, levou a um giro de 1,1. E na Unimed Centro Rondônia, a receita de contraprestações, 150,6 bilhões, dividido por um ativo de 83,4 milhões, levou a um giro de ativo de 1,8. 1,8. Então, os números estão aí. O maior giro, portanto, do ativo, da receita em relação ao ativo, foi da Omit, 2,1. Depois temos a Unimed Centro Rondônia, 1,8, né? E depois a Bradesco Saúde, 1,2, a Unimed Belo Horizonte, 1,1 e a Ambil, 0,7. Então, são números aí bastante importantes. Você quer fazer uma análise da sua operadora de saúde, você acessa o site dela, obtém as demonstrações contábeis e pode estar aplicando esses conceitos para que você possa estar sentindo, percebendo a situação financeira e o desempenho operacional da sua operadora. A Bradesco Saúde, destacando aqui, já comentamos, mas apenas enfatizando que teve o menor desempenho comparativamente às demais empresas, às demais operadoras observadas nessa tabela. Vamos mostrar, nosso objetivo é mostrar o crescimento do faturamento da receita de contraprestações efetivas. Então, os dados da linha 2 são as contraprestações efetivas em 2022, já foram mostrados e mencionados no slide anterior. Acrescentamos na linha 1 os dados relativos à receita de contraprestação no ano de 2021. O objetivo é fazer com que a gente possa comparar. Então, note que na Bradesco, em 2021, a receita de contraprestação foi de 26 bilhões 53,4 milhões, e em 2022 chegou a 30 bilhões 94,9 milhões. Então, teve um crescimento nominal de 16%, né? O crescimento nominal na Mil foi de menos 6%, né? O crescimento nominal na Omit foi de 12%, na Unimed Belo Horizonte de 11% e na Unimed Centro Rondônia houve uma queda nominal de 18%. Então, não mencionamos, evidente, os valores relativos à linha 1 e à linha 2 para cada uma das operadoras, porque está visível. O nosso objetivo principal é a linha 3 para mostrar a evolução da receita, né? Cabe destacar que os gastos, né, os eventos indenizáveis líquidos, né, ou seja, relativos à Bradesco Saúde, consumiram 27 bilhões 472,9 milhões. Esse mesmo tipo de gasto, de despesa, consumiu 18 bilhões 755,8 milhões na Amil. Na Omit Serviços consumiu 1 bilhão 689,4 milhões, na Unimed Belo Horizonte, 4 bilhões 287,4 milhões, e na Unimed Centro Rondônia, 124,6 milhões, né? A linha 5, ele mostra o resultado das operações relativas aos planos de assistência à saúde. Então, o Bradesco, isso não é o resultado final, o lucro final, é o resultado relativo às operações de plano de assistência à saúde, que considera a receita de contraprestação menos os eventos indenizáveis líquidos. Então, na Bradesco, portanto, na linha 5, o resultado foi favorável em 2 bilhões 622 milhões,
Na Mil foi desfavorável em 375,7 milhões, na UMIT foi favorável em 270 milhões, na Unimed Belo Horizonte favorável em 1.195,5 milhões e na Unimed Centro Rondônia em 26 milhões. Vamos observar agora o resultado líquido, ou seja, a última linha da demonstração de resultado, vamos dizer assim. Então, na linha 1, observamos que o resultado líquido, a Bradesco teve um resultado líquido de 869,8 milhões, a Mil teve um prejuízo líquido de 1.640,7 milhões. A Omit teve um resultado líquido positivo 245,6 milhões, a Unimed Belo Horizonte 317,5 milhões e a Unimed Centro Rondônia de 300 mil. O retorno sobre patrimônio líquido médio, calculando, a Bradesco Saúde teve um retorno de 10% sobre patrimônio líquido médio. Isso quer dizer que, em média, para cada R$ 100 que a empresa manteve de capital próprio, ela teve R$ 10 de lucro. Na Mil, esse valor corresponde a menos 10%, ou seja, um prejuízo de 10%. Na Omit Serviço de Saúde, esse valor, esse percentual foi de 51%. Na Unimed Belo Horizonte, 11%, e na Unimed Centro Rondônia, de 1%. Importante observarmos que o patrimônio líquido, né, das empresas todas cresceu, né, ou seja, a Bradesco Saúde cresceu de 8.834,6 milhões para 8.869,6 milhões. Né? Na Mil, também o patrimônio cresceu, apesar dela ter dado prejuízo. Né? Então, aqui cabe destacar, portanto, que o patrimônio líquido na Mil cresceu, porque, apesar dela ter dado prejuízo de 1.640,7 milhões, houve um aumento de capital, os acionistas colocaram 1.770 milhões de dinheiro lá dentro. Então, isso compensou o prejuízo que a empresa obteve. Né? Em termos, chama a atenção também ao MIT, o retorno sobre patrimônio líquido médio muito alto. A MIT ela tem uma característica, o resultado financeiro, ou seja, que não é típico das operações, o resultado financeiro líquido dela foi de 369,8 milhões. Então, se não tivesse esse resultado financeiro, né, isso decorre, evidentemente, do fato dela ter aplicações financeiras. Se não tivesse resultado financeiro, operacionalmente ela teria apresentado prejuízo. Vamos agora mostrar um overview aqui sobre os ativos das empresas. Né? Então, o ativo total já foi apresentado e comentado, estou mostrando apenas algumas características principais. O item de caixa e equivalentes de caixa e aplicação financeira, normalmente, é um item expressivo nas 5 empresas. Né? Destaques que na Omit ele representa 94%. Né? Então, na Omit, as aplicações financeiras representavam 547 milhões. Aplicações financeiras líquidas, não aplicações financeiras com o objetivo de garantir reservas técnicas, né? Reservas técnicas. Temos também o realizar a longo prazo, que ele é, de certo modo, expressivo no Bradesco, o mais expressivo, 66%. Né? Depois temos o investimentos. Né? Não existe investimento na Bradesco Saúde, na Mil, nem na Omit, porque nessas 3 operadoras
Os balanços são balanços consolidados e, portanto, as rubricas de investimento relativas às aplicações nas empresas controladas foram redistribuídos os valores dentro das rubricas específicas. Na Unimed Belo Horizonte, 8%, e na Unimed Centro Rondônia, 3%. Imobilizado maior, mais significativo, na Amil e também na Unimed Belo Horizonte. A Unimed Centro Rondônia também. Imobilizado, ele pode compreender equipamentos médicos, hospitalares e de laboratório, além de imobilizados habituais ligados à parte administrativa, por exemplo. O intangível ele é mais expressivo na Mil, com 13%. São apenas dados mais gerais para se ter uma ideia do perfil dos ativos. Uma análise minuciosa requer que seja averiguado com cuidado nas demonstrações financeiras e nas notas explicativas a composição, a natureza e as características. Esse tipo de análise foge ao objetivo desse nosso vídeo, que está apresentando um panorama geral dessas empresas, dessas operadoras. Vamos para as considerações relevantes relativas ao vídeo como um todo. Inicialmente, eu quero apresentar essa tabela com algumas informações para que a gente possa construir um conceito um pouco mais elaborado em relação a cada uma das 5 operadoras. Então, nós observamos que, em termos de variação de vendas, crescimento nominal de vendas, a Bradesco é quem teve o maior crescimento, 16%. A Unimed Centro Rondônia é quem teve a maior queda, de 18%, depois vem a Amil com a queda de 6%. A Almit e a Unimed Belo Horizonte fizeram na faixa de 12% e 11%, respectivamente. O giro do ativo, o melhor giro do ativo foi o da Almit, com 2,1%, depois vem a Unimed Centro Rondônia, 1,8%, depois temos 1,2% da Bradesco e 1,1% da Unimed Belo Horizonte, a Amil também com o giro mais baixo de 0,7%. A maior alavancagem da Unimed Centro Rondônia, seguida do Bradesco. As 3 outras operadoras ficaram na faixa de 1,6, de 1,4 a 1,6. O retorno sobre patrimônio líquido médio, o Bradesco teve um retorno de 10%, a Amil teve um retorno negativo de 10%, um prejuízo, e 51% foi o retorno da Almit, 11% da Unimed Belo Horizonte e 1% da Unimed Centro Rondônia. Cabe destacar que, durante a pandemia, as pessoas não saíam de casa e, no pós-pandemia, houve uma retomada, maior demanda pelos serviços de plano de saúde. Isso fez com que o resultado, em 2021 e 2022, começasse a apresentar o impacto desta maior demanda, que estava reprimida inicialmente. Quero destacar também, em termos de considerações gerais, que o Brasil é um país grande, populoso e desigual. O SUS ele atende a cerca de 190 milhões de usuários, né, de beneficiários, dentre os quais 80% depende exclusivamente de seus serviços, ou seja, do serviço do SUS. Os planos de saúde atendem algo da ordem de 50 milhões, conforme já comentamos ao longo do vídeo. As empresas privadas e o cooperativismo ocupam espaços relevantes na prestação do serviço de saúde suplementar. Os preços dos planos variam de acordo com a amplitude da cobertura e com o padrão, a qualidade de hospitais e laboratórios credenciados. Por exemplo, a escolha do plano de saúde é uma decisão relevante, tanto em termos individual e de família, quanto em termos da escolha por empresa ou por adesão de associações, por exemplo.
Então, é algo que precisa ser levado em consideração, tanto qualidade do atendimento, preço, quanto a saúde financeira das operadoras, para que possa dar maior segurança aos beneficiários. O risco do segurado, ele pode ir de um atendimento que não atenda às necessidades do segurado, do beneficiário, até, no extremo, a quebra de uma operadora, fato que não tem acontecido nos últimos dias, não tem sido divulgado recentemente. Os planos empresariais são opções que as empresas oferecem normalmente aos seus funcionários para que eles possam aderir a esses planos, alguns deles pagos pela empresa totalmente, outros o funcionário entra com uma parte. De qualquer modo, é importante destacar que muitas vezes a empresa faz um esforço para oferecer plano de saúde e, ao mesmo tempo, o funcionário, o usuário, ele não fica satisfeito por razões diversas. Então, às vezes, a gestão do relacionamento e a forma como se divulga para o funcionário o plano de saúde e o seu funcionamento pode ter um efeito importante em termos de ajuda da manutenção de um clima de trabalho favorável. Dê o seu like, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para que você seja informado quando novos vídeos forem concluídos e forem disponibilizados, né? Se você tiver interesse em um aprimoramento de análise financeira, temos uma bibliografia, análise financeira das empresas, gestão e análise de risco de crédito e valuation em projeto de investimento. Essa bibliografia é bastante abrangente e pode ajudar na compreensão e na análise, na interpretação dos números de uma empresa, de uma organização de uma forma geral. Temos em nosso canal um vídeo desenvolvido sobre a saúde financeira das empresas de medicamentos, ou seja, vai do laboratório, passando pela distribuidora de medicamentos, chegando à farmácia, até a aquisição do remédio pelo usuário, pelo cidadão. Bem, agradeço a você pelo seu interesse neste vídeo sobre a saúde financeira dos planos de saúde. Estou seguro de que as informações apresentadas lhe serão de grande utilidade e poderão ajudá-lo na determinação, na escolha do seu plano de saúde, usando algum dos indicadores que foram apresentados. Receba o meu abraço e até breve.